que estão chegando. Quero também agradecer aí a Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, pela missão dada, né, pelo convite, ao Centro de Teologia e Ciências Humanas, CTCH, da Unicap, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, ao professor professor Antônio, né, que é o coordenador do curso de Letras, que também está com a gente. E agradecer a vocês todos e todas que vão chegando. Que bom, vendo que a gente vai tendo esse contato, né, com gente aqui, vendo gente do Maranhão, Piauí, Minas, outros lugares mais, né? São Paulo, muito bem. Universidade de São Francisco. Kátia, prazer, viu, estar com vocês e, assim, considerando, inclusive, né, essa situação de tantas lives, né, tanto conteúdo disponibilizado aí para a gente e o fato de vocês estarem aqui comigo nesse momento me alegra muito e me honra, né, me dá um senso de responsabilidade grande. A gente pensando, né, sobre isso nesses tempos que a gente está vivendo, exatamente como eu dizia agora há pouco, eles são tempos também não só de privação, né, de isolamento, mas também de conexão, né? Então, de aproximação com pessoas que a gente não costuma estar tão próximo. São tempos também de conexão, apesar do afastamento físico. Tempos de diálogo, né? Tempos de aprendizagem. Muito bem. Então, a partir de agora, eu vou começar, né? Essa fala proposta, né? Escrever na universidade, reinventar a universidade. Quero só dizer para vocês que isso foi pensado a partir do convite que me foi feito. Foi pensado assim para os alunos de graduação, né? Da nossa graduação e público externo, assim, também, mas prioritariamente, quer dizer, inicialmente foi pensado esse público local, então isso determina um pouco a abordagem que eu vou fazer. Espero que seja útil para todo mundo, né? E que a gente tenha também um tempo de interação mais para o final, tá bom? Nós vamos, então, seguir. No meu interesse por esse tema, né, então, quem me conhece sabe, eu pesquiso gêneros, né, e desde o início da minha carreira acadêmica, da minha formação, pesquiso gêneros acadêmicos, principalmente, também gêneros do mundo digital, e depois de um certo tempo também esses gêneros foram pensados a partir da questão mais ampla dos letramentos acadêmicos. Então, dentro disso, né, que eu vou falar o que eu vou falar aqui. Vou colocar para vocês, então, aqui uma apresentação, uns slides, só para vocês terem acesso ao esquema geral aqui do que eu vou falar. Peço a vocês que, como é praxe, né, nesse tipo de apresentação, desabilitem os microfones, né, a não ser que queiram fazer alguma pergunta para evitar assim, a interferência. Né? No final, eu quero deixar um tempo para a gente conversar um pouco, claro, né? Que essa seria uma parte bastante importante, bastante interessante. Muito bem, então, estamos aí com o nosso tema diante de nós, e eu pensava assim que, apesar da enorme e incontestável importância de que se revestiu a escrita no mundo contemporâneo, fazemos bem em lembrar o que Luiz Antônio Marcuse nos ensinou, que o ser humano se define como um ser que fala, primeiro, não como um ser que escreve.
O saudoso linguista, nosso saudoso mestre, estimava que pelo menos 90% do tempo da nossa vida nós passamos falando e não escrevendo. Houve, inclusive, né, inúmeros povos que nunca escreveram em um sistema tradicional de escrita, seja ela pictográfica, ideográfica ou alfabética, de qualquer tipo. Mas provavelmente não conhecemos nenhum povo que nunca falou. Então ele dizia: somos essencialmente seres que falam. Falar, portanto, é natural, né? Como aprender a andar é natural. E escrever, eu diria, não é natural. Escrever é uma artificialidade, trata-se de uma tecnologia e de uma habilidade culturalmente desenvolvida. É provável que, na maioria das vezes em que alguém diz que português é muito difícil, né, essa pessoa se refere à escrita e não à fala. Como diria Drummond, o português são dois. O primeiro, diz o poeta, cito, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Já o outro, que ele diz que é mistério, cito novamente o poeta, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer? Então a escrita é esse mistério. Quando se trata de escrita, o desafio é, no olhar poético de Drummond, ir desmatando o Amazonas de minha ignorância, como ele diz num outro verso do poema Aula de Português. Escrever, todos nós sabemos, demanda tempo, esforço, aprendizado. E escrever na academia, eu penso que todos concordam que demanda muito tempo, muito esforço e muito aprendizado. Escrever na universidade é reinventar a universidade. E eu quero lembrar aqui uma página que eu considero assim lapidar, uma passagem de um pesquisador chamado David Bartholomew, que diz: cada vez que se senta para escrever para nós, o aluno tem que inventar a universidade para aquela circunstância. Inventar a universidade ou uma ramificação dela, como história, economia, antropologia, letras, teologia, pedagogia, administração, direito, psicologia e muitas outras. Continua o pesquisador dizendo, ele tem que aprender a falar a nossa linguagem, falar como falamos, experimentar formas específicas de conhecer, selecionar, avaliar, relatar, concluir e argumentar que definem o discurso de nossa comunidade. Então, esse discurso, ele é um discurso, sim, misterioso. Misterioso, entre outras coisas, porque ele tem uma série de características, né, específicas, até mesmo dentro de uma área disciplinar específica, até mesmo para pesquisadores e escritores mais experientes, escrever na e para a universidade é reinventar a universidade, porque cada área tem suas especificidades. E aí está a limitação, talvez, da maioria dos manuais de metodologia científica, das disciplinas de metodologia científica, comumente ofertadas no primeiro ano da universidade. Muitas vezes, esses manuais e essas disciplinas apresentam e reproduzem modelos, normas e convenções gerais, ou então das chamadas ciências exatas para alunos de humanidades, por exemplo, em que as convenções são outras. Existe, assim, uma tendência de generalização do que não se pode generalizar. As especificidades existem até dentro das próprias áreas. Nós sabemos, uma coisa é escrever como foneticista, outra coisa é escrever como analista do discurso. Uma coisa é categorizar o sagrado na linguagem da teologia bíblica, outra coisa, bastante diferente,
é discorrer sobre o mesmo tema, sob a ótica da teologia dogmática ou sistemática, para citar uma área diferente da linguística. Então, para ilustrar um pouco isso, né, vamos tomar assim, ao acaso, um resumo acadêmico de linguística. Então, aqui a gente tem, nesse resumo, uma análise de movimentos, né, retóricos, que mostra um relato de pesquisa, um resumo de uma pesquisa, bem assim, redondinho, né, num estilo bem tradicional, apontando objetivos, quadro teórico, metodologia, conclusões e resultados. Se a gente compara isso se a gente abre um outro resumo, por exemplo, na área de história, isso tudo bem ao acaso, a gente tem aí um resumo que se dedica, metade dele, a contextualizar, apresentar a pesquisa, de alguma maneira. Lá pelo meio, mais ou menos, apresenta um objetivo, apresenta a pesquisa, isso não fica muito claro, e termina com uma referência ao quadro teórico. Então, se a gente olhar, tem uma organização bastante diferente. E se a gente for ainda para um terceiro exemplo da educação, aí a gente tem um outro retrato. Eu tenho uma pequena introdução à pesquisa. No presente texto, refletimos sobre as bases de uma pedagogia do mundo, etc. Depois eu tenho aí pelo menos praticamente uns 2/3 do resumo apresentando conceitos teóricos que serão importantes para o trabalho, junto com seus respectivos autores. Depois a gente tem especificamente uma indicação do quadro teórico que orientará a pesquisa e finaliza com algo que pode ser um objetivo ou não. Então, quero dizer, aí não vai nenhum juízo, né, sobre se alguém está fazendo certo ou está fazendo errado, e certamente ninguém está fazendo errado, porque esses 3 resumos foram publicados, ou seja, eles cumpriram o papel deles, eles funcionaram, né, na realidade da academia, mas a gente mostra que existem peculiaridades. Claro, isso também não tem nenhuma intenção de provar nada, é por serem apenas observações ilustrativas, ad hoc, que não podem embasar conclusões mais gerais sobre diferenças entre essas áreas. No entanto, creio que sinalizam bem as diferenças de que estou falando. Mas escrever na universidade é também reinventar a universidade, porque a escrita acadêmica tem suas especificidades. Se cada área tem suas especificidades, a escrita acadêmica também tem suas peculiaridades. Eu vou lembrar aqui, um blog dedicado a pós-graduandos apresenta uma lista de 10 erros comuns na escrita científica. Então, nesses 10 erros comuns na escrita científica, citam-se, primeiro, a linguagem pessoal, vou dizer aqui do jeito que consta lá, o blog se chama pós-graduando.com. Linguagem pessoal, em segundo lugar, sequência confusa, terceiro, frases longas, quarto, palavras ambíguas, quinto, personalização de seres inanimados, sexto, repetição de palavras, sétimo, frases em ordem invertida, oitavo, cacofonia, 9, palavras inúteis, e 10, marcas comerciais, ou menção a marcas comerciais. Afortunadamente, por um lado, e desastrosamente por outro, o blog alerta que, aspas, estas dicas são válidas para trabalhos relacionados às ciências experimentais. As ciências sociais possuem um estilo completamente diferente, fecha aspas. Ou seja, o autor reconhece as peculiaridades das grandes áreas do conhecimento.
Mas eu digo afortunadamente, porque realmente, de fato, erros, aspas, como usar linguagem pessoal, que é, na explicação deles, escrever na primeira pessoa, então, e não na terceira do singular ou na primeira do plural, não se trata de erros, do meu ponto de vista, nem do ponto de vista de pesquisadores ou de áreas que valorizam a construção social da identidade, que, aliás, se dá de forma privilegiada por meio do discurso, ou seja, por meio da fala e da escrita. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente não tenho nenhum problema com essa chamada aí linguagem pessoal. Mas eu digo também que desastrosamente, porque a lista destaca erros que de fato devem ser evitados. Erros sempre com aspas, não apenas nas ciências experimentais. Por exemplo, as frases longas são o tormento, eu penso, de todo professor ou orientador da escrita. Quando escrevemos um parágrafo inteiro, digamos, de 10 linhas, composto de um período só, entremeado de apostos, retificações, explicações, orações subordinadas, temos tudo para nos perdermos ou perder a linha de raciocínio na metade desse parágrafo. Né? Então, a gente está sempre tendo que corrigir esse tipo de coisa, tá sempre tendo que evitar essas coisas. A esse respeito, eu tomo a liberdade de mencionar um comentário jocoso que eu vi há muito tempo em algum lugar, dizia mais ou menos o seguinte, de alguém que escreve assim essas frases nesse estilo assim, longas demais, que na hora que ele escreve, só ele e Deus sabe o que ele quis dizer. Que depois de algum tempo, nem Deus, nem ele sabem mais. Então, outro exemplo dessa questão, que eu acho que não é uma questão apenas das chamadas ciências experimentais, é a personificação de seres inanimados. Com isso, lá no blog, se refere a dizer assim, o gráfico explica tal coisa. Então, por exemplo, eu aprendi com minha orientadora do mestrado, já há quase 20 anos, a também saudosa e querida Bernadette Biasi Rodrigues, que artigos científicos não discutem nem mostram coisa nenhuma. Quem discute, quem mostra, quem argumenta, quem apresenta, sou eu, o autor do texto. E então, é claro que esse aspecto também é crucial para a construção da minha identidade como pesquisador, como escritor do texto acadêmico. Claro que isso tem que ser objeto de negociação em muitos contextos, né? E negociação não quer dizer nenhuma garantia de não haver conflitos. A escrita acadêmica, sim, tem essas especificidades que devem ser reconhecidas para que se tenha sucesso na reinvenção da universidade. E um outro aspecto dessa reinvenção é que a escrita acadêmica é também lugar de tensão entre convenção e inovação. Nós já vimos que ela varia entre áreas e que obedece a normas próprias em relação à escrita em outros contextos, mas o estudo da escrita acadêmica também ela se baseia fortemente em convenções estabelecidas, é contextual nesse sentido. No entanto, a inovação, embora incomum, é uma possibilidade importante e até certo ponto requerida na escrita acadêmica. Não devemos esquecer que o que eu estou chamando de inovação aqui aparece de uma maneira ou de outra em muitas definições de gênero, inclusive, né? A relativa estabilidade, a plasticidade, ela é prevista em muitas definições. O estudante ideal, aparentemente, não apenas mimetizaria a maneira de escrever de seus professores, como diz o Bartolomé, citado lá atrás, mas também desenvolveria um estilo, um modo próprio de usar o discurso acadêmico, ou então ele encontraria algum tipo de solução, aspas, original para os problemas com que se depara. O escritor acadêmico proficiente, ele poderia inovar, ou
tanto na forma, ou no conteúdo, ou numa outra, né? Pesquisadores de concepção retórica de gêneros, né, já argumentavam que os cientistas mais renomados, ou mostravam em pesquisa, que os cientistas mais experimentados selecionam leituras procurando por trabalhos que eles tragam algo com valor de novidade, algo novo. Entretanto, esse novo, na escrita científica, ele não é uma coisa simples para quem está começando, porque não é apenas uma questão do mérito intrínseco do texto e, consequentemente, do seu autor. Há uma autora que eu estou estudando bastante ultimamente, Christine Tardy, que mostra que o texto acadêmico é inovador ou não, dependendo de quem o recebe, e não apenas de quem o escreve. É mais, portanto, um julgamento sobre ele. Em síntese, estudos sobre inovação na escrita acadêmica sugerem, né, que o mesmo texto de um aluno pode ser considerado inovador ou então desviante, né? Não atingiu o seu objetivo. E isso depende apenas, não do que o aluno escreveu, mas depende do avaliador. Esse texto, essa abordagem é inovadora, então essa abordagem está fora do objetivo, enfim, não alcançou, não foi bem sucedida. O mesmo texto pode ter esses dois julgamentos. Então, reinventar a universidade, escrevendo na universidade, envolve atender a convenções disciplinares, mas ao mesmo tempo fugir da mera imitação e do cumprimento mecânico de tais convenções. Por outro lado, envolve também mostrar alguma criatividade, seja no conteúdo, seja na forma, mas sem perder de vista as convenções. No fim das contas, o fato é que o sucesso do aluno em ser inovador ou criativo não depende apenas dele, mas também do julgamento, né, como eu disse, de seus orientadores e professores, que são assim os guardiões, né, os gatekeepers mais imediatos para a sua admissão na comunidade discursiva acadêmica. E aí, um outro aspecto que a gente passa a considerar é que, além dessas questões, a escrita acadêmica também navega entre expectativas da boa escrita e a falta de ensino sistemático. Aqui eu acho que é um problema interessante que a gente encontra sempre, que faz com que se apropriar das novas práticas de escrita no contexto universitário não seja simples para os estudantes. Não é porque eles conseguiram pontos suficientes no Enem para entrar no curso superior que eles estarão prontos para toda e qualquer tarefa de escrita posta pela universidade. Como eu já escrevi em algum trabalho por aí, as novas práticas de escrita, novas em relação ao ensino médio, por exemplo, com que se depara o estudante na universidade, são práticas complexas que envolvem a orientação do aluno para o desenvolvimento de múltiplas habilidades, que vão colocar em inter-relação aspectos não só linguísticos, mas também cognitivos, socioculturais. Então, se trata, nos termos de Lee e Street, de se adaptar a novas formas de saber, novas formas de compreender, interpretar e organizar o conhecimento. Ainda assim, chama a atenção o fato de que, por mais importante e desejável que essa adaptação, que seja essa adaptação do aluno à escrita acadêmica, nem sempre há o espaço e o tempo suficiente investido para o ensino dessas coisas para os alunos, no currículo dos diversos cursos de graduação e até de pós-graduação. Aliás, a escrita acadêmica tem essa particularidade, né? De que muito do que escrevemos na academia nunca nos foi ensinado. Não sei se vocês já tentaram para isso. Eu não me lembro, por exemplo, que alguém jamais tenha me ensinado como se faz um resumo escolar, ou um resumo acadêmico, ou uma resenha, ou um artigo científico. Ainda que eu tivesse que produzir esses gêneros muitas vezes na vida. Claro, pode muito bem acontecer que nós acabemos descobrindo algum minicurso, alguma oficina, alguma disciplina optativa, ou algum professor mais cuidadoso, né, que trate de ensinar esses gêneros,
Mas também é muito provável que, quando isso ocorrer, nós já vamos ter enfrentado essas tarefas muitas vezes na vida, né? Não vai ser na hora exata, na primeira vez que eu precisar, já vou ter feito ter tido esse tipo de oportunidade. Parece que, na maioria das vezes, nós, professores, simplesmente pressupomos que, se o aluno está na universidade, posso determinar que ele escreva coisas da universidade e ele vai fazer isso de um jeito ou de outro. Lembremos ainda que, por toda a carreira acadêmica nossa, produziremos textos em gêneros que John Swales chamou de oclusos, ou gêneros de suporte, que ele diz que são pouco visíveis a um público mais amplo, mas nem por isso deixam de ser relevantes em nossas atividades acadêmicas. Por exemplo, escrevemos pareceres para artigos submetidos a periódicos, sem que nunca tenha alguém nos ensinado como é que se faz um parecer. Pelo menos eu nunca fui ensinado a fazer um parecer. De modo parcialmente semelhante, né, eu penso, é possível que nós estejamos exigindo do aluno, né, que faça um fichamento, sem que ele tenha a menor noção do que seria isso, né? Esperamos que ele faça bem a sua tarefa, mesmo que lhe falte um ensino explícito de como se desincumbir dessa tarefa. Então, temos esses aspectos. Um quinto aspecto é que é a gente colocar a escrita acadêmica em um contexto, né, que é o contexto dos letramentos acadêmicos e dos gêneros. Eu estou usando aí o termo textual, né, mas não tem briga, né, pode entender, discursivo, se você quiser. Eu estou me referindo ao que eu me considero ser a mesma coisa. A escrita acadêmica, ela é um termo vago, contextualmente difuso, né, um termo, assim, geral, né, para expressar aquilo que se faz ali relacionado com a universidade e com o contexto acadêmico mais amplo, né? Porque aí se escreve muita coisa diferente, e aí, para a gente enquadrar um pouco essa escrita acadêmica, acho que dois conceitos aqui que são importantes: o conceito de letramentos plurais mesmo, e gênero. Primeiro, na perspectiva de letramentos acadêmicos, nós entendemos que o aluno, né, para ser bem-sucedido nas suas tarefas de escrita, reinventar a universidade, não precisa apenas dominar certas habilidades gerais com a língua, tais como escrever sem problemas ortográficos, ou não infringir regras da norma culta ou norma padrão, né? Enfim, esses dois conceitos demandariam uma maior reflexão, né, mas não é o nosso objeto aqui, conceito de norma culta ou norma padrão. Também não basta que os professores contribuam para a socialização do aluno, né, para o desvendamento dos mistérios da escrita acadêmica que falou o nosso autor lá no início, David Bartholomew. Escrever na universidade, de modo a reinventar a universidade, é entender que essa reinvenção envolve negociação, envolve até conflitos, envolve relações de poder, envolve embates entre crenças e valores. Enfim, se trata de um processo, novamente, de construção da própria identidade por meio da escrita e do discurso. E nesse ponto, entra em cena o que para mim faz toda a diferença, o conceito de gênero, textual, discursivo, da linguagem, enfim. O gênero é um conceito, a meu ver, poderosamente contextualizador. Nós não temos contexto quando nós falamos apenas texto. Alguém escreveu um texto. Pode ser qualquer coisa. Nós temos contexto quando a gente diz qual é o gênero. Então, a noção de gênero se agrega, a noção de gênero se agrega não só às qualidades gerais requeridas ou imaginadas para o conceito vago de texto, digamos, por exemplo, concisão, clareza, né? Mas aspectos também específicos que abrangem. Uma vez que a gente coloca o conceito de gênero, abrange desde a estruturação do texto até questões de conteúdo, de estilo,
os participantes, adequação interlocutor, situação comunicativa e exigências retóricas ou discursivas de maneira geral. Por exemplo, é fato que tanto o resumo como a resenha são textos acadêmicos, escrita acadêmica, porém, o que diferencia esses dois termos, né, os conceitos, é que eles são diferentes gêneros. Como gêneros, eles permitem que realizemos diferentes formas de ação social e atendem a distintos propósitos comunicativos. Por exemplo, um resumo acadêmico me permite realizar certas ações em relação ao meu artigo científico, ao TCC, ou à tese, à dissertação, que a resenha não pode realizar. Por outro lado, inversamente, eu não posso usar um resumo acadêmico para avaliar um livro recém-publicado, porque cada gênero tem o seu propósito, o seu conjunto de propósitos comunicativos, e cada gênero permite realizar diferentes formas de ação social. O gênero, como diria Charles Beiserman, organiza nossa vida, organiza nossas atividades. Então, a reinvenção da universidade, por meio da escrita acadêmica, se torna, então, uma tarefa muito mais viável por meio dos gêneros, porque ela deixa de ser uma tarefa tão geral e abstrata para ser uma tarefa muito mais clara. E aí, seguindo, né, com esse conjunto de reflexões, a gente tem também uma outra característica da escrita acadêmica, que ela é cíclica. Então, penso que muitos estudantes, né, ou pesquisadores em formação, estudantes de graduação ou de pós, precisam entender, né, essa questão de que escrita acadêmica é um ciclo, né? Eu coloco aí 4 etapas nesse ciclo, que são o planejamento, a execução, o relato e a publicação. É muito simples a gente pensar, né, que não se começa a escrever um trabalho científico assim, do nada, né? A escrita acadêmica pressupõe uma série de etapas para ser efetivamente realizada. Pelo contrário, né, antes de ser escrita do nada, a escrita de um artigo científico ou de um trabalho de conclusão de curso superior, de uma dissertação de mestrado, tese, implica a prévia realização de algumas etapas, que inclui planejamento e muito, muito estudo e pesquisa. E não é diferente com os trabalhos solicitados pelos professores ao longo do curso, nas diversas disciplinas. Sem planejamento, estudo e pesquisa, não é possível escrever com propriedade e com qualidade. É claro que planejamento, estudo e pesquisa acadêmica não se fazem sem muita leitura antes e durante todo o processo. Eu tenho uma ex-orientanda de mestrado, atualmente orientanda de doutorado, que gosta de lembrar, né, do primeiro estranhamento dela quando começou o mestrado, e que ela aparecia ansiosa, né, ansiosa para escrever, dar andamento, né, a escrita do projeto de pesquisa, a construção do projeto de pesquisa no Prof. Letras, e eu dizia a ela para ler, ler, ler e ler, para poder finalmente escrever. E depois ela dizia como ela foi entender isso depois de um tempo, né? Em suma, não se começa, não se faz produção científica começando simplesmente a escrever, né? E sim planejando a pesquisa. É preciso saber o que dizer, é preciso saber como dizer e é preciso ter o que dizer antes de escrever. O estudo e a pesquisa, portanto, precedem e dão origem à escrita dos diversos trabalhos solicitados e valorizados no ambiente universitário, no contexto acadêmico, né, de modo geral. E, então, esse ciclo, né, ele é um ciclo que é uma coisa simples, mas parece que não é tão claro para muitos estudantes, né? Uma sequência
a meu ver, necessária, né? Para mim, eu acho que ela pode talvez ser descrita de outra maneira, né? Mas para mim é mais ou menos uma coisa desse tipo. A gente planeja uma pesquisa, seja de que natureza for, a gente executa essa pesquisa, envolvendo os diversos procedimentos do tipo de pesquisa que a gente esteja fazendo. Finalmente, a gente relata, registra, né, por escrito, nesse caso, já que estamos falando em escrita, e, por último, a gente publica. Então, a gente não pode fazer esse processo indo direto para escrever, né? Então, a escrita científica, a produção escrita científica, que tomamos finalmente em nossas mãos, é o resultado das etapas de planejamento, execução, relato, registro e, finalmente, publicação. Cada etapa requer a tradução da escrita acadêmica em gêneros de texto específicos. Por exemplo, usamos o projeto de pesquisa para planejar. O projeto de pesquisa é um programa, é uma promessa, né? É um planejamento da pesquisa, ou expressa o planejamento da pesquisa que queremos realizar. Usamos, por exemplo, fichamento para executar a pesquisa. Estamos lendo e tal, então fichamento e vários outros gêneros, né? Claro, usamos para no processo de colocar a mão na massa da pesquisa. Para. Benedito, por favor, você precisa habilitar seu microfone. Pronto. Muito bem. Estou dizendo que houve uma queda aqui na minha conexão, quero pedir desculpas a todos. Eu não sei exatamente onde eu estava quando caiu, o que eu estava exatamente dizendo para vocês, né? Mas eu vou retomar aqui um pouquinho, né? E vamos ver aqui se
Eu estava... Deixa eu colocar... Professor, estava falando sobre as etapas da produção científica. Certo, então foi nesse ponto, né? Ótimo, obrigado. Deixa eu só voltar aqui com a tela, né? Pronto, então eu estava aqui, não é isso? Ok. Então, como estava dizendo, essas etapas, né, que eu delineei, né, elas são, assim, cada uma delas, né, vai requerer essa tradução da noção de escrita acadêmica em diferentes gêneros, né? A gente tem um retorno aqui agora. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos, para o planejamento, gêneros como o projeto de pesquisa, para execução, fichamentos, diários de campo, coisas assim. Para o relato, nós temos relatórios, artigos, enfim, e temos a publicação, gêneros como artigo, por exemplo. Basicamente, aqui eu estava dizendo, né, que nós temos uma produção que é cíclica, que obedece a etapas, certo? Então, a partir daí, estou indo para considerar uma última etapa, né, que é a escrita como construir a própria identidade, né? Escrever na universidade não é apenas uma questão de reunir ideias no que Drummond chamou a superfície estrelada de letras, mas escrever é também construir a própria identidade. E aí, eu lembrava que a pesquisadora Ivanic, né, para quem a escrita é um ato de identidade, né, por meio do qual as pessoas se alinham a possibilidades culturalmente delineadas de estar no mundo, reproduzindo ou contestando valores, crenças e interesses característicos de práticas e discursos dominantes. É particularmente, né, o caso de estudantes de graduação, que quando ingressam no novo mundo da universidade, provavelmente vão descobrir que seus discursos e práticas, isto é, da universidade, dão suporte a identidades diferentes daquelas que eles trazem consigo. A construção da identidade por meio da escrita acadêmica, né, então ela se dá como parte do que nós chamamos antes de letramentos acadêmicos. Se trata tanto da construção da identidade como do processo de letramentos, ou de processos contínuos, de contínuos letramentos, e não da aquisição de um letramento pontual, se é que alguma coisa assim existe. Então, nós temos, nesse processo, né, os estudantes universitários enfrentam o desafio de construir um novo aspecto de sua identidade, assumindo-se como membros da comunidade acadêmica. E, para isso, precisam lidar com valores que, eventualmente, entrarão em conflito, inclusive com outros aspectos da sua identidade pessoal. O envolvimento contínuo e crescente do aluno com a escrita dos gêneros mais valorizados na universidade, ou seja, a sua inserção nas práticas e eventos de letramento que cercam o discurso acadêmico, será um fator decisivo para a construção da sua identidade, né, como participante legítimo e legitimado do ambiente acadêmico. Uma característica central da escrita acadêmica, nesse sentido, é a necessária caminhada do estudante em busca de do que a gente chamaria de uma voz pessoal no texto científico. A questão crucial para os estudantes diz respeito à manutenção das fronteiras entre o que a academia considera como intertextualidade, isto é, o uso adequado dos textos de terceiros, documentado através dos vários tipos de citação e a correspondente referenciação bibliográfica, e o plágio, do outro lado, dos textos alheios, sem conceder aos autores
os devidos créditos conforme determina a ética do discurso acadêmico. Então, nesse diálogo, né, com as vozes de terceiros, que o estudante é desafiado a construir e fazer ouvir a sua própria voz por meio da escrita acadêmica. Então, temos aí esses sete aspectos, né, que eu destaquei. Cada área disciplinar tem suas especificidades, a escrita acadêmica tem suas especificidades, a escrita acadêmica como lugar de tensão entre convenção e inovação, a escrita acadêmica entre as expectativas da boa escrita e a falta de ensino sistemático dessa escrita, a escrita acadêmica no contexto do letramento e dos gêneros, a escrita acadêmica como ciclo de planejamento, execução, relato e publicação, e a escrita acadêmica como lugar de construção da identidade. E aí, para finalizar, eu recorro novamente a palavras de David Bartholomew para encerrar, né, essas reflexões, quando ele diz que quando os alunos escrevem para um professor, e eu acrescento aí para a universidade e a academia em geral, a escrita se torna mais problemática para eles, né, do que se eles estivessem explicando beisebol para um marciano. Essa é a imagem que usa o autor, porque na hipotética situação de explicar beisebol para um marciano, os alunos teriam a vantagem de conhecer as regras do jogo, estar familiarizados com o jogo, ao contrário do seu interlocutor. Diante da tarefa de escrever para professores e para a universidade, o aluno não tem esse tipo de privilégio, né? Então, duas questões finais seriam: então, o que podemos fazer, professores, como participantes experimentados da comunidade acadêmica, para cumprir o nosso papel de apoiar os estudantes nessa tarefa tão difícil, né? E, do outro lado, o que os próprios alunos podem fazer para assumir o esperado protagonismo e construir a desejada identidade de participantes legitimados da comunidade acadêmica via escrita científica, né? Obrigado a vocês pela paciência, né? Essa é basicamente o que eu queria dizer. E nós temos aí alguns minutos, né? Durante os quais eu gostaria de ouvi-los, se alguém tiver algo a dizer, a perguntar, podem ficar à vontade. Pode ser via chat ou pode ativar o microfone e perguntar. Entenderam direitinho o que eu disse? Foi claro? Gostaria de contribuir com alguma coisa? Vamos ver aqui. Evangelista Lucas, quais obras o senhor indica para melhor produzir? Então, Lucas, essa pergunta, né? Quais obras o senhor indica para melhor produzir? Para escrever, né? Pois é, eu acho que isso eu desconheço, né? Uma indicação desse tipo, não sei. Claro que há coisas úteis que a gente pode fazer na direção de desenvolver a escrita, né? Mas, assim, para escrever academicamente, primeiro, para escrever, né, escrita acadêmica, primeiro a gente tem que se habituar em ler, né, escrita acadêmica, ler. Se eu quero escrever resumos, tenho que ler resumos, né, se eu quero escrever artigos, é importante que eu esteja familiarizado com a leitura de artigos, né, e haverá hoje, afortunadamente, né, para dizer assim, da área de letras, eu acho que a gente pode ficar muito feliz com a publicação de trabalhos que são mais específicos, né, para a nossa área, em termos de orientação para a vida na academia, né. Eu cito aqui o livro da professora Vera Menezes, né, o excelente livro da professora Vera Menezes para metodologia da pesquisa em linguística, né,
E para quem é de literatura, eu citaria também outro livro excelente do professor Fábio Durão, Metodologia da Pesquisa em Literatura. Então, sempre me incomodou essa coisa de ler trabalhos desse tipo que não fossem muito específicos. Temos também aí o livro um pouco mais antigo da professora Desirê Motarrote e Graciela Renches, Produção Textual na Universidade, enfim. Então, sempre tem coisas. Carlos, gostaria de entender melhor se há gêneros específicos relacionados a cada etapa da produção científica. Sim, então, o que eu quis dizer, né, claro, foi exatamente isso. Um pouco rápido, né, mas, é claro, né, pela situação que a gente está aqui, mas é óbvio que cada gênero, eu mencionei, por exemplo, o planejamento da pesquisa, o projeto de pesquisa, claro, né, que acho que é mais ou menos consensual. Eu trato, né, eu trabalho com os alunos, tratando o resumo, o abstract, como um gênero de planejamento também, que pode parecer estranho, mas assim, eu vou pedir aos alunos que façam, que escrevam um artigo, né, no final de uma disciplina de pós-graduação. Então a gente começa trabalhando a construção do resumo desse artigo, de um artigo que não existe ainda. Então eu digo, não, nesse resumo você vai colocar aquilo que você pretende que seja o artigo, né? Claro, dentro das convenções do resumo. Então, para cada etapa, né, a gente pode pensar nos gêneros específicos. Assim, a professora Marcela, né, está citando aqui, claro, a coleção da parábola também, já são 6 volumes, né, Marcela, sobre escrita de trabalhos acadêmicos, então tem especificamente sobre resenha, resumo e outros trabalhos, além de sequência didática. Tem um volume sobre artigo também, né? Então essa coleção é muito preciosa, realmente. Matheus Martins Mendes, queria saber o que o senhor indica para os alunos que não têm tanta intimidade com a escrita acadêmica. Ler artigos avulsos ajuda? Então, quando eu penso assim em alunos de graduação, né, assim, acho que alunos de graduação, eu falo nesses termos, assim, se o aluno está fazendo a graduação, se ele pode se dar o luxo de participar de um projeto, por exemplo, de iniciação científica, né, eu acho que aí ele tem um belo mergulho, né, no mundo da escrita acadêmica a partir de um projeto institucional como esse, né? Eu digo luxo porque pesquisa, né, exige tempo, né, disponibilidade, e muitos dos nossos alunos, infelizmente, são trabalhadores, assim, infelizmente não têm essa condição por terem que ser também trabalhadores, além de estudantes, né? E além desse tipo de experiência, né, claro, as leituras como as que nós mencionamos aqui, né, de coleções como esse que a professora Marcela lembrou aqui, né, esses livros que eu acabei de citar, mais orientados para a metodologia. Então, a gente tem, a única maneira da gente começar mergulhando aí na leitura, né, e consequentemente na prática, né. Bruna, obrigado pelo comentário, deixa eu ver. Juliana Silva, no contexto da graduação, é mais importante o aluno conhecer diversos gêneros acadêmicos ou focar apenas em um? Acho que a diversidade é muito mais rica, né, Juliana? Sim, porque um único gênero não vai resolver as questões desse processo de letramentos, né, que estava falando agora há pouco. Professor Kesley, professor, tem como o senhor voltar na parte dos slides que auxiliaram na reflexão? Veja assim, eu não vou voltar, né, mas os slides são apenas, exato, Marcelo, produção textual na universidade, que é da Desirê Motarrote, eu citei esse. Mas, assim, eles são só um esquema, mas se alguém quiser, é só me pedir por aqui, vou botar o e-mail aqui no bate-papo, tá?
eu posso ser enviada, certo? Aí vocês têm aí, para não precisar voltar lá, porque a gente está mesmo sem tempo. Então, esse livro da professora Vera Menezes é fantástico, o livro do Fábio Durão sobre literatura, o livro da Desirê, a coleção, né, que vamos ver mais. Estou tentando atender aqui, a gente tem 5 minutos, estou tentando fazer alguns comentários. Os gêneros, digamos, mais simples, como resumo e resenha, são cíclicos também. Acho que nem sempre as etapas que foram mencionadas acontecem na produção desses gêneros. Então, o resumo acadêmico, né? Eu estou falando aqui, uma coisa, Ana Carolina, uma coisa é o resumo chamado, talvez, de resumo escolar, né? Aquele resumo que é para você demonstrar que compreendeu um texto, né? Pedido numa disciplina, por exemplo. Falando, né? Esse aí, você vai ler isso, né? E depois o resumo. Então, são basicamente um exercício de compreensão. O resumo acadêmico, né? Aí ele está dentro dessa abstract, ele está dentro desse ciclo que eu falei. A resenha, aí você também tem razão nesse sentido que a resenha ele não citei ali naquele ciclo, né? Que é mais relacionado com a pesquisa. Porque a resenha é uma ação mais pontual. Você tem uma publicação nova, digamos, que você quer avaliar e pode fazer isso para fim de publicação. Então, nesse caso, você vai ter a leitura do trabalho, a escrita da resenha e a possibilidade da publicação. Né? Você vai ter pelo menos 3 etapas. De todo jeito, você não vai também numa resenha direto escrever. Primeiro você tem que ler o livro ao qual essa resenha se refere, ou o qual essa resenha quer avaliar. Dizendo, pensar na audiência é muito, certo? Com certeza, muito importante. É interessante analisar, mostrar modelos de texto, considerar bem escrito, sim, claro. Eu gosto muito, acho que também a gente pode mostrar também modelos de resumo, não tanto bem escritos como com problemas, assim, mas claro que os textos assim mais modelares, né, eles têm um sentido especial. Por exemplo, quando eu fui mostrar esses exemplos de resumo, eu fui procurar em boas revistas, né, em revistas de qualis, né, elevado e tal. Bom, Roger Ellison, estudando doutorado na UFC, linguística, também estudei mestrado lá, né? Trabalhei com letramentos acadêmicos, com Pibic, Júlio Araújo, meu amigo. Quais são as dúvidas? Relação de poder que circunda os letramentos acadêmicos podem ser consideradas dimensões escondidas, aspectos ocultos do letramento acadêmico? Sim, pois essa dimensão das relações de poder, né? Elas estão previstas exatamente nessa perspectiva do modelo que Mary Lee e Brian Street chamam de a abordagem dos letramentos acadêmicos, né? Então, ali, pressupõe exatamente assim, encarar o letramento acadêmico a partir dessa relação que existe, né? Claro. Agora, como captar isso? Como captar conflitos e tal? Aí, realmente, a gente não tem muita acho que são questões mais resolvidas a partir de outras variáveis que não seja o mero, simplesmente um instrumento, né? Seja entrevista, seja questionário, enfim. Mas, de alguma forma, é possível tentar ter acesso a isso. Tânia Magalhães. Street 2010 trouxe uma contribuição muito válida sobre dimensões escolhidas, sim. Tenho pensado que esta ideia extrapola a escrita, mas está também nas nossas práticas, né? Alunos, graduação pós, frequentemente têm dúvida como onde publicar, convido o meu orientador, publico sozinho, aqui é evento devo ir. Sim. Beleza. Então, a pergunta, podemos dizer que as possíveis respostas também são dimensões escondidas não da escrita? E eu acho que
mas sim das nossas práticas, ações e valores da cultura acadêmica que estão ocultas. Pois é verdade. Então, é claro, né, que há essa perspectiva dos letramentos acadêmicos, né, exatamente, ela é importante por desvelar, né, essa coisa simples, né, de que escrever um bom artigo é apenas uma questão de ter habilidades linguísticas, né, habilidades de construção textual, publicar um artigo, seria isso, né? Porque essa ideia, né, que eles chamam de abordagem de habilidades de estudo não capta esses conflitos, essas dimensões escondidas aí. Também a perspectiva de que o professor é responsável por socializar o aluno, né, revelar esses mistérios para ele, também não capta novamente essas questões aí que são questões muito mais assim de bastidores, né, são questões complexas e aí veja, é interessante, um livro como o livro da professora Vera Menezes, por exemplo, ela trata ali, às vezes até em forma de dicas, né, bastante claras, né, sintéticas, questões como essas, né? Quando é que o orientador participa ou não participa, né? Ele é autor ou não é autor, qual autor não é, enfim, essas questões, elas são questões que realmente escapam, né, a qualquer tentativa de descrever essa situação da escrita acadêmica, né? Muita coisa fica de fora, realmente, né? Sim, está sendo gravado, sim. Rossana, Rodolfo Dantas, repita a referência que discute a questão da inovação. Posso também enviar por esse veículo que precisar, né? Vou colocar aqui o nome da autora, que é um livro de 2016, mas qualquer dúvida sobre isso, né? Eu me torno responsável por isso. Pode me pedir a referência que eu mando sem problema, tá certo, Rodolfo? Caso aqui. Tá, a Bruna está aqui recomendando a tese dela. Certo. Bom, acho que Professor Benedito. Oi, sim. Quem está falando? Oi, é o Marco. É o Marcos Rezende. Marcos Rezende, pronto, estou vendo agora. Isso. Existe alguma coisa, estudos no sentido de fazer o caminho inverso, que a escrita acadêmica, ela acaba tendo uma série de expectativas da academia, mas ela tem uma dificuldade de sair da academia. Sim. E como fazer essa transição de volta para a sociedade? Pois é. Então, a gente tem... esse aí é um pressuposto, né, da pesquisa. Inclusive, eu inicialmente colocar um ponto sobre isso, mas achei que não ia dar tempo, como realmente não ia dar muito tempo para falar disso. Mas a gente sempre diz, né, que uma pesquisa, a gente tem essa questão do compromisso ético. A Vera Menezes fala disso no livro dela também. O livro dela, Marcela, é Metodologia da Pesquisa em Linguística, se não me engano. É a editora Parábola. Ela, assim, do dever ético, né, de retornar à sociedade. Quer dizer, na prática, assim, o discurso acadêmico, a escrita acadêmica como tal, não vai alcançar a sociedade, de modo geral, a gente sabe disso, né? Então, tem uma forma, a chamada escrita de divulgação científica, que é um caminho, né, assim, que existe, inclusive tem veículos, né, revistas específicas para fazer isso, ou saem em jornais, enfim, mídias, outras, e também, numa área como a área de estudos da linguagem, como a nossa, isso volta muito para a sociedade, muitas vezes na forma de produtos específicos aplicados à educação, ao ensino, né, como contribuição para livros didáticos, por exemplo. A gente tem, hoje, os livros didáticos que a gente tem na nossa área, eles não seriam os mesmos
sem a pesquisa nos estudos da linguagem que tem sido feita nos últimos 30 ou 40 anos, pelo menos, né, por aí. Então, mas a escrita acadêmica, ela é peculiar, né, realmente ela não é escrita para um público amplo, né, para um público geral. Ok. Bem, gente, nosso tempo esgotou, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês pela participação. Eu queria que você... Se alguma coisa escapou, porque tem muitos comentários aqui, né, que eu não respondi, eu quero me colocar à disposição, tá certo? Para um diálogo continuado com todos vocês. Muito agradecido mesmo pela participação de vocês e por essa interação no final, que foi muito, muito interessante, né? Como sempre, corrido e tal, mas é assim mesmo, né? Faz parte do nosso jeito de fazer. Muito obrigado a todos e todas, boa noite, e vamos aproveitar aí a grande variedade, né, de boas reflexões que estão aí colocadas para a gente nesse período, que de alguma maneira, como eu disse no início, né, essa variedade de oferta está contribuindo para a gente ficar mais próximo, tá? Boa noite a todos, espero que a gente tenha outras oportunidades.